A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 197º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago os capítulos 20, 21 e 22 do livro do profeta Isaías. A inspiração do dia. Isaías profetiza juízo contra Babilônia, Edom, a Arábia e Jerusalém. No capítulo 20 destaca o versículo 1, Asdod. O ataque contra esta cidade dos filisteus ocorreu provavelmente em 711 a.C. No versículo 2 destaca indo nu e descalço. Isaías devia aparecer em público, sem as suas vestes externas, durante 3 anos, como uma parábola viva ou sinal daquilo que ia acontecer ao Egito e Cush, quando a Assíria os levasse em cativeiro. A mensagem tinha o propósito de advertir Judá para não confiar em aliança com o Egito e exortá-lo a depender do seu Deus. É possível que Isaías andasse desse modo humilhante apenas numa parte de cada dia. No versículo 3 destaca o Isaías, sinal e prodígio. Isaías obedeceu a Deus, embora isso lhe custasse vergonha e constrangimento durante 3 anos. Se o crente obedece a Deus e evita de modo correto os costumes ímpios, ele também às vezes poderá sofrer afronta, constrangimento e humilhação, retidão de um lado e perseguição do outro. Constantemente andam juntas. No capítulo 21 destaca os versículos 1 a 10. Do deserto, do mar. Deus dá a Isaías uma segunda visão da queda e destruição de Babilônia, que ficava imediatamente ao norte do Golfo Pérsico. No versículo 2 destaco Elão. Elão estava localizado a leste do rio Tigre e da Babilônia, tendo a Média e a Assíria ao norte e ao sul do Golfo Pérsico. Os elamitas estavam aliados ao exército medo-persa, quando Babilônia foi conquistada em 539. A cidade elamita de Susã tornou-se uma importante capital do Império Persa. No versículo 9 destaco caída e Babilônia. Babilônia, a inimiga do povo de Deus, ia cair, e a sua confiança nos falsos deuses ia ser malograda. Essa queda ocorreu primeiramente em 689 a.C., quando Sanaqueribe destruiu seus ídolos. O apóstolo João ouviu palavras idênticas nas suas visões. Ao profetizar que Babilônia, dos tempos do fim, símbolo de tudo que se opõe a Cristo e a seu povo neste mundo, seria destruída. Nesse tempo, Cristo completará a restauração do seu povo. No versículo 11 destaco Dumá. Dumá é outro nome para Edom, a terra dos descendentes de Esaú. Edom ficava imediatamente ao sul de Judá e do Mar Morto. No versículo 13 destaco a Arábia. A Arábia dos tempos bíblicos localizava-se entre Edom e Babilônia. Padeceria guerra e derrota às mãos dos invasores. Profecia esta que se cumpriu quando os assírios atacaram os árabes em 732 e 725 a.C. Sanaqueribe também conquistou a Arábia em 688 a.C. Assumiu o título de rei da Arábia. E por fim, o capítulo 22 destaca o versículo 1, o Vale da Visão. Esse nome refere-se a Jerusalém ou ao vale junto a Jerusalém, onde Deus revelou-se em visões proféticas.
Aqui Deus repreende os habitantes de Jerusalém pela sua atitude leviana diante de grave perigo e apostasia. No versículo 4 destaco: chorarei amargamente. Isaías, um profeta fiel, afligia-se profundamente pela tragédia do seu povo caído e apóstata. O povo de Deus estava sendo destruído, e Isaías sentia dor por causa deles e de Deus, que fora abandonado, enquanto outros se entregavam aos prazeres e orgias. O profeta compartilhava do pesar de Deus. Dos versículos 12 e 13 destaca: o Senhor vos convidará ao choro. Quando o povo de Deus adapta-se à maneira de viver do mundo e aparta-se da obediência aos retos caminhos de Deus, ele os chama ao arrependimento, à confissão da sua pobreza espiritual e à busca de sua face. A vontade de Cristo é que cada igreja examine o seu estado espiritual à luz do Novo Testamento e seus padrões. Assim como Isaías, os profetas de hoje devem conclamar o povo de Deus ao arrependimento, à humilhação, às lágrimas, à oração e ao jejum, e não à superficialidade. E por fim, os versículos 15 a 25. Sebna. Deus pronuncia juízo contra um oficial corrupto do governo, chamado Sebna, que seria substituído por Eliaquim, um chefe piedoso. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.